A pirâmide do Egito figura entre as estruturas mais enigmáticas do nosso planeta. O momento de sua construção, os métodos empregados, os construtores por trás dela e, sobretudo, os propósitos subjacentes à sua edificação permanecem envoltos em mistério. Composta por impressionantes 2,3 milhões de pedras, habilmente talhadas e meticulosamente encaixadas como se fossem produtos de tecnologia laser, essa majestosa construção carrega consigo um peso colossal de 6 milhões de toneladas. Mais intrigante ainda é o fato de que várias dessas pedras individuais exibem pesos que beiram as 80 toneladas, sendo transportadas de distâncias superiores a 500 milhas, aproximadamente 804 quilômetros. Em seus primórdios, as pirâmides brilhavam, refletindo os raios solares de maneira tão resplandecente que se assemelhavam a gemas monumentais. Uma estrutura de tal esplendor, erguida há milênios, que se mantém imponente ao longo do tempo, é uma maravilha por si só, carregando consigo um enigma que permanece indecifrável. Em comparação à arquitetura contemporânea, como a Torre Eiffel, apenas persiste por cerca de 2 décadas se não for submetida a uma manutenção regular e diligente. E assim, ao longo de todos esses anos, uma pergunta incansável perdura. Quem foi responsável pela concepção e construção dessas grandiosas pirâmides? Seria a capacidade humana suficiente para erguer estruturas de uma escala tão grandiosa? Ou será que contamos com assistência externa? E qual seria a importância subjacente à construção dessas edificações monumentais? Teriam elas algum propósito? No vídeo de hoje, embarcamos em uma jornada pelo tempo, na busca pelos segredos ocultos pelas pirâmides, segredos que desconcertaram até mesmo uma das mentes mais brilhantes de toda a história da humanidade, Nikola Tesla. Veremos como ele esteve próximo de reproduzi-las para gerar energia gratuita em escala global. Bem-vindo ao meu canal Fatos Curiosos. Situado na região intitulada Goldilocks Zones, que é a distância ideal de temperatura para formar água líquida de uma estrela aparentemente solitária e insignificante, a Terra saúda a presença de Nikola Tesla, milênios após a construção das pirâmides. Conforme conhecemos, Tesla viria a se tornar uma das figuras mais influentes a ter habitado o nosso planeta. Desde a infância, ele demonstrou fluência em 8 idiomas, realizou cálculos de cálculo integral e diferencial mentalmente e recitou de memória todos os épicos poemas siberianos. Ele também conceberia a criação da barragem hidrelétrica, a inovação na iluminação neon, o desenvolvimento do controle de rádio e do sistema elétrico motor, assim como exploraria a engenharia criogênica. Tudo isso antes de esses avanços se tornarem conhecimento público. Além disso, anteciparia a frequência de ressonância da Terra, uma descoberta que só seria validada como precisa cerca de 50 anos depois. Na realidade, as contribuições de Nikola Tesla para a humanidade são tão abrangentes que ele detém de maneira direta cerca de 80% da responsabilidade pela tecnologia que empregamos na nossa atual civilização. Tesla tinha convicção de que as pirâmides de Gizé possuíam uma finalidade mais profunda e ele as investigou incansavelmente ao longo de sua vida. Ele especulou sobre a possibilidade de que essas estruturas pudessem funcionar como gigantescos transmissores de energia, uma teoria que ecoava sua própria pesquisa sobre a transmissão de energia sem fio. Ele notou que a ionosfera irradiava energia elétrica, uma energia que ele acreditava poder ser capturada e aproveitada. Ele enxergou o planeta Terra como um vasto gerador elétrico, girando em torno de seus 2 polos magnéticos, potencialmente gerando uma energia ilimitada. Assim, em 1905, Tesla oficialmente patenteou nos Estados Unidos o conceito intitulado A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural. Nesse registro, ele delineou esquemas para uma série de geradores distribuídos globalmente, projetados para explorar a ionosfera,
a fim de capturar energia. A configuração triangular que ele desenhou passou a ser conhecida como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Contudo, uma questão persiste. Após sua misteriosa morte, tanto sua descoberta quanto o dispositivo associado desapareceram. Isso nos leva a nos questionar: será que Nikola Tesla realmente descobriu um método para gerar energia inesgotável? Teria ele decifrado o segredo por trás das grandes pirâmides? Quando Tesla recebeu a quantia de $150 mil de JP Morgan para a construção de sua estação de transmissão sem fio, um acordo peculiar foi selado. Morgan assegurou para si uma participação de 51% na empresa e o mesmo percentual de controle sobre as patentes sem fio, tanto as já existentes quanto as que seriam desenvolvidas a partir desse projeto. Esse movimento, por parte de Morgan, levanta um questionamento intrigante. Por que ele investiria em algo que parecia ameaçar diretamente a economia e, potencialmente, afetar adversamente seus outros empreendimentos? O sistema proposto por Tesla, ao ser implementado, poderia ter mergulhado o mundo em uma recessão significativa, quiçá uma profunda depressão. Grande parte da economia da época estava construída em torno da expansão das redes elétricas e da produção de eletricidade, ambas fontes de múltiplas receitas e empregos. A tecnologia sem fio ameaçaria tanto a existência das usinas de energia quanto o sistema elétrico convencional, que gera uma corrente constante de receita. Esse último sistema enfrentaria um colapso inevitável. O sistema inovador de energia desenvolvido por Tesla teve que ser desmantelado a qualquer custo, pois Tesla estava ultrapassando os limites aceitos pelos capitalistas, estava inovando além das convenções estabelecidas e se destacava por sua diferença notável. Apesar da suposta amizade entre JP Morgan e Tesla, ações contraditórias foram tomadas. Por que Morgan agiria dessa maneira em relação a seu amigo? Há teorias que sugerem que figuras como Morgan, Edison, Marconi e outros eram meros peões nas mãos de uma força poderosa e oculta. Contudo, esse tema será discutido em outra ocasião. Prometemos abordá-lo em breve. Por agora, voltamos com o nosso foco, Nikola Tesla e as pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Gizé tenha sido erguida como um mausoléu para Khufu, o faraó da quarta dinastia do Egito, que governou há aproximadamente 4.500 anos. Entretanto, por que a estrutura não compartilha as características comuns de outras sepulturas egípcias? Não apresenta inscrições hieróglifas, artefatos nem mesmo elaborados, obras de arte em suas paredes. Curiosamente, nunca foram descobertas múmias no local. Em contrapartida, há a alegação de que o sarcófago de granito encontrado na Câmara do Rei originalmente continha os restos mortais de Khufu, mas teria sido saqueado por invasores de túmulos. Seria possível, então, que uma arquitetura tão impressionante, que ainda desconcerta especialistas até hoje, não estivesse protegida contra furto e pilhagem? Sem dúvida, um local que serve de descanso para reis e rainhas estaria resguardado com extrema segurança. A precisão com que as dimensões das pirâmides estão alinhadas só encontra paralelo na engenharia moderna atual. A maior parte da Grande Pirâmide foi construída utilizando calcário numulítico, os blocos de tom marrom avermelhado que observamos hoje. Ainda que essas pedras fossem abundantes nas proximidades do local, os construtores das pirâmides optaram por utilizar alguns materiais exóticos que precisaram ser transportados de distância de quase 500 mil milhas. Antigamente, a face exterior da pirâmide era revestido com calcário branco radiante, meticulosamente polido, nivelado e encaixado de tal forma que parecia uma gigantesca joia lapidada. A capacidade de transportar milhares de blocos de pedras de 10 toneladas continuaria a impressionar profundamente. E agora uma curiosidade. Um tipo raro de granito, conhecido como granito rosa, também foi trazido de longas distâncias, devido à sua concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício.
Exercendo pressão sobre o quartzo, é possível conduzir eletricidade através dele. E adivinhe só, as paredes e câmaras no interior da pirâmide são compostas por quartzo. Com a quantidade adequada de pressão, a grande pirâmide teria a capacidade de gerar uma quantidade substancial de eletricidade. No documentário de 2016, intitulado The Pyramid Code, disponível na Netflix, arqueólogos e teóricos apresentam a afirmação de que os antigos egípcios possivelmente recorriam à Grande Pirâmide para adquirir uma forma de energia benéfica para a saúde. Relatos de pessoas que enfrentaram a árdua escalada até o cume da pirâmide frequentemente relatam sutis, porém tangíveis, mudanças energéticas, sensações de formigamento nas extremidades do corpo e até episódios de choque elétrico. Atualmente, a subida à cúpula da Grande Pirâmide é proibida. No entanto, até o final do século XIX, um inventor britânico chamado Sir William Sims nivelou e estabilizou o topo. Durante essa ascensão, um dos guias de Sims percebeu um som agudo quando ele levantou a mão com os dedos abertos. Sims, então, levantou o dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento irradiando da ponta de seu dedo e se espalhando por sua mão. Pouco depois, enquanto saciava a sede com um gole de vinho comemorativo, ele recebeu um choque elétrico ao tocar os lábios na garrafa. O documentário sugere a possibilidade de que essas pirâmides tenham sido concebidas como geradoras de energia, projetadas para conduzir energia ou alterar frequências em vastas áreas da Terra. O único elemento que faltava para que a Grande Pirâmide de Gizé operasse como uma usina era uma fonte de energia, o que pode explicar por que os construtores antigos aproveitaram a água do Planalto de Gizé. Nesse local, onde as pirâmides se erguem, encontra-se uma rede de canais de água subterrânea. Essa característica implica que o considerável fluxo de água passando por essas cavidades subterrâneas poderia gerar uma corrente elétrica conhecida como fisioeletricidade. Essa forma de eletricidade pode ser definida como eletricidade obtida a partir de movimentos físico-naturais com o auxílio de dispositivos específicos. Alguns também veem na própria forma da pirâmide uma indicação da viabilidade de usinas de energia piramidais. Entretanto, ainda há numerosas questões não respondidas em relação às teorias sobre como os antigos egípcios teriam conseguido implementar esse processo. Falando de Tesla, sua torre Wardenclyffe, construída sobre um aquífero, contava com hastes de cobre e ferro que se estendiam até a água. A eletricidade enviada para a torre seria transmitida pela atmosfera, circundando o globo. Da mesma forma, a pirâmide também está construída sob um aquífero, e recentemente foram descobertos tubos de cobre e barras de ferro em seu anterior. Se a pirâmide angular, Capstone, fosse feita de ouro, a energia acumulada no interior da pirâmide poderia ser direcionada para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de transmissão de energia sem fio de Tesla empregava a ressonância da Terra, de modo semelhante à pureza da pirâmide. Como tal, a energia gerada pela torre de Tesla teria sido ilimitada, limpa e praticamente gratuita para toda a população do mundo. No entanto, a torre de Tesla foi destruída e o autor dessa ação permanece desconhecido, embora a suspeita de motivações maliciosas seja evidente. Considere como o mundo poderia ter evoluído se Tesla tivesse efetivamente implementado esse sistema. Possivelmente, o pouso na Lua poderia ter ocorrido décadas atrás. A Segunda Guerra Mundial poderia ter tomado um rumo diferente, e a sociedade humana poderia estar muito mais avançada do que o ponto em que nos encontramos atualmente. Te convido a compartilhar sua opinião abaixo. Se você gostou do meu conteúdo, deixe seu gostei. Estou produzindo muito mais conteúdo de qualidade e sempre aprimorando os meus vídeos. Um abraço, um bom dia e até a próxima.